pessoal, nesse vídeo vamos fazer estudo analítico de lentes esféricas. A gente já fez o estudo analítico de espelhos côncavos e convexos, né? Quer dizer, espelhos esféricos. Bom, as equações são as mesmas, ok? Então vamos começar aqui o seguinte. Vamos lembrar que a luz ela chega sempre, no caso, aonde está o objeto, ok? Sempre onde está o objeto. Então, o P, que seria a distância do objeto à lente, no caso aqui, seria positivo, certo? E se a imagem for formada no mesmo lado que está o objeto, eu tenho P' negativo. Ou seja, essa imagem ela é virtual. E não importa se a lente é convergente, que é o primeiro caso aqui, ou se é divergente, o segundo caso. Então a gente tem quais equações? Vamos lembrar. A equação de Gauss, essa primeira aqui, né? A equação de Gauss, onde F é o foco, P é a distância do objeto à lente, né? No caso, e P' é a distância da imagem a lente. Então, a equação de Gauss. A gente tem também a equação do aumento linear transversal. Quer dizer, essa equação do aumento linear transversal vai me dar o valor de quantas vezes essa imagem é maior ou menor que o objeto, a imagem que eu vou obter. Certo? Então, a equação do aumento linear transversal. Outra coisa, a gente vai convencionar aqui, é óbvio que isso aqui não é uma regra, mas para efeito de nossos estudos, nossos exemplos aqui, vamos convencionar que para cima desse eixo aqui, que seria o eixo principal da lente, para cima dela, acima, no caso, tudo que tiver acima, no caso, objeto, imagem, vai ter valor positivo. O que tiver abaixo vai ter valor negativo. Quer dizer, se eu tiver um objeto que estiver acima, então o valor de O é positivo. Se eu obter uma imagem que é invertida em relação a esse objeto, quer dizer, ela vai estar de cabeça para baixo aqui, o I vai ser negativo. Agora, se objeto e imagem forem formados acima do eixo principal, ambos positivos. Certo? Bom, vamos ver então as convenções de sinais, que a gente já viu também lá nos espelhos esféricos. Só que lá a gente falava não de lentes convergentes e lentes divergentes, a gente falava de espelho côncavo e espelho convexo. Mas aqui a gente está falando, no caso, de um sistema refrator, que é uma lente, não refletor, que é um espelho. Então vamos lá. Para o foco, o valor do foco. Se eu tiver uma lente convergente, o foco ele é positivo. Certo? Então, isso aí é uma convenção de sinais. Então, você tem que utilizar, na hora de utilizar lá as equações de Gauss e do aumento linear transversal, você tem que utilizar os sinais que a gente vai convencionar aqui. Se a lente for divergente, o foco ele vai ser o quê? Negativo. Certo? Agora, para objetos reais, o P, o que é P? Distância do objeto ao sistema óptico, no caso aqui a lente. O P vai ser positivo e negativo quanto virtual. Só que vamos descartar esse virtual aqui, porque sempre a gente vai utilizar aqui o P positivo. Agora, P', o que é P'? Distância da imagem à lente, no caso, né? Então, olha, essa distância ela vai ser positiva quando a imagem for real e negativa quando for virtual. A gente já viu isso lá no espelho côncavo e convexo. Para o objeto, e aí vamos olhar, vamos convencionar dessa maneira, poderia ser até o contrário, tá, gente? Para baixo poderia ser positivo, para cima negativo, mas vamos convencionar que para cima vai ser positivo. Então, o objeto, se estiver acima do eixo principal, o valor de O, que seria o valor do objeto, positivo.
Se a imagem estiver também para cima, ela também vai ser positivo, certo? Agora, se a imagem estiver para cima, então a imagem para cima, então como eu falei, positivo, não é isso? Tanto objeto quanto imagem. Agora, objeto para baixo, imagem para baixo do eixo principal vai ser negativo, certo? Olha o que acontece. Quando a gente vai calcular o aumento linear transversal, vamos lembrar que eu posso calcular utilizando a fórmula menos P' sobre P ou I sobre O. I é a altura da imagem, O a altura do objeto. Se I e O forem ambos positivos, ou seja, voltados para o lado de cima do eixo principal, eu vou ter um A positivo. Vamos lembrar que se imagem e objeto não estiverem invertidos entre si, ou seja, se minha imagem não for invertida em relação ao objeto, ela é virtual. Então, o A vai ser positivo quando a imagem for virtual. Agora, quando um objeto estiver voltado para cima e a imagem para baixo, por exemplo, significa que o O é positivo e o I é negativo. Então, eu vou ter um A negativo. Ou seja, a imagem vai ser real. Então é o mesmo caso lá, se vocês lembrarem do espelho côncavo e convexo, quando o A, que seria o aumento linear transversal, o quanto a imagem é maior ou quanto a imagem é menor que o objeto, se o A for positivo, né? Se o A for positivo, a imagem é direita ou direta em relação ao objeto, ou seja, ela é virtual. Se o A for negativo, a imagem é invertida em relação ao objeto, ou seja, ela é real. Então é importante vocês saberem essa convenção de sinais para resolverem os exercícios utilizando a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Vamos no primeiro exemplo aqui, olha. Suponha que um objeto seja colocado, né, que ele é colocado a 60 centímetros de uma lente. Então já tem o P aqui, né, a 60 centímetros de uma lente esférica do tipo convergente. Se a lente é convergente, eu já sei que o foco dela é positivo. Tal lente possui distância focal 20 centímetros, então esse valor é positivo. Se a lente fosse divergente, seria menos 20. Calcule a distância da imagem à lente e o aumento linear transversal. Então vamos lá. Então, primeiro o que eu tenho que saber? Qual é a distância então da imagem à lente? É o P', né, que a gente vai calcular. O P 60 e o F 20, ambos positivos. Então vamos calcular então o P'. Equação de Gauss. Substituindo aqui o foco é 20, né, e o P é 60, resolvendo matematicamente, não vou fazer detalhe aqui, é só vocês resolverem matematicamente depois se quiser, eu vou achar um P' 30 centímetros. Olha, P' positivo, então eu já sei que minha imagem ela é real, a imagem obtida aqui é real. Bom, eu quero saber também o que seria o aumento linear transversal. Eu posso calcular o aumento linear transversal de duas maneiras, I sobre O ou menos P' sobre P. Bom, como eu tenho o valor de P' e tenho o valor de P, é menos P' sobre P que eu vou utilizar. Então a fórmula aqui é menos, tá, gente? Fica bem claro. A fórmula é menos. E aí vamos substituir. Menos, como o P é positivo, vai ficar menos 30 no numerador e o P é 60. Então, menos 30 por 60, menos 0,5. Então, significa o quê? Que o A ser menos 0,5 veio comprovar o que realmente eu já sabia, que a imagem ela é real porque o A é negativo. E a outra informação que eu tenho aqui é que a imagem, a altura dela é a metade da altura do objeto. Então, são essas duas informações que esse aumento linear transversal me traz. Vamos para o próximo exemplo aqui. Olha. Um objeto de tamanho
igual a 15 centímetros, então já tem a altura do objeto, 15 centímetros. Está situado a uma distância de 30 centímetros de uma lente, então 30 centímetros de uma lente. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é igual a 3 centímetros. Então, 3 centímetros seria então a altura da imagem. Qual é o módulo da distância em centímetros, no caso, da imagem à lente? Eu quero o módulo, tá? Vamos lembrar que eu quero o módulo. De repente eu vou achar esse valor negativo, mas se eu tivesse lá uma múltipla escolha, como está falando do módulo, a resposta é positiva. Bom, primeiro a gente vai pegar os dados aqui. Eu tenho o valor da altura do objeto, a altura da imagem e a distância do objeto à lente. E eu quero calcular o que seria P', certo? Observe que a partir do momento que, no caso, eu digo que a altura do objeto é 15, certo? E eu tenho uma imagem virtual cuja altura é 3 centímetros, o que acontece? Tanto objeto quanto imagem vão ter mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos, só que eu vou considerar que ambos sejam positivos, eu vou considerar que ambos estejam acima do eixo principal ali. Então, vamos lá. O que eu vou utilizar? Vamos lembrar. A equação do aumento linear transversal diz o seguinte: A igual a I sobre O, que é também igual a menos P' sobre P. Então eu posso utilizar I sobre O igual a menos P' sobre P. Já que eu tenho o valor de I, eu tenho o valor de O, eu tenho o valor de P. Daí eu substituo. 3 é o valor de I, 15 é o valor de O, né? O P' eu não tenho. Vou repetir menos P' aqui. E o P vale 30 centímetros. Então, multiplicando cruzado aqui, né, eu vou ter menos P', né, menos P', que seria igual a 90 dividido por 15. Eu passo o negativo para o outro lado da igualdade, para o lado direito, né, eu passo a ter P', que é igual a menos 90 por 15. P', então, vai ser igual a menos 6. Por que P' é menos 6? Pelo fato da imagem ser virtual. O enunciado já me trouxe isso, inclusive, então eu já sabia que o P' seria negativo. Se eu tivesse lá uma múltipla escolha e estivesse falando, igual está aqui, qual o módulo, obviamente que a alternativa que você iria marcar seria 6 centímetros, porque o módulo de menos 6 é 6. Bom, vamos para um terceiro exemplo aqui. Na figura estão representados esquematicamente o perfil de uma lente esférica delgada, de vidro no caso, imersa no ar. Então o material dela é vidro e ela está imersa no ar, certo? E a trajetória de um raio de luz que parte de um ponto zero do eixo principal, atravessa a lente e passa novamente pelo eixo principal no ponto I aqui, olha. Qual é a distância focal da lente? Bom, vamos lá. O que eu tenho de dados ali? Eu tenho que o P, que é a distância do objeto à lente, é 15 centímetros. Eu tenho que a distância, no caso da imagem, a lente vai ser 10 centímetros, que é justamente a distância. Quando eu falo distância da lente, gente, estou falando do centro óptico aqui, o centro aqui, certo? Esse eixo aqui é o que a gente chama de centro óptico, certo? E eu quero calcular qual seria o valor do foco, né? Então, equação de Gauss. Por que equação de Gauss? Porque eu tenho o valor do P, que é a distância do objeto à lente, eu tenho o valor do P', que é a distância da imagem à lente, então substituo esses dois valores aqui, né? Acho o MMC ali que vai ser 30, e aí divido por 15, divido por 10, multiplico por 1 e por 1, vou somar, isso aqui vai dar 5, né? Aí eu multiplico cruzado. Então no final eu vou ter 30 dividido por 5, logo
6 centímetros. Quer dizer, o foco é 6 centímetros. Eu achei um valor positivo. Significa que essa lente ela é convergente, certo? É uma lente convergente, tá? Lente convergente. O foco é o que? 6 centímetros. O foco, no caso da lente convergente, é positivo, certo? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Até mais.